Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação MATLAB. Continuando nosso estudo da parte de cálculo, a gente vai entender uma coisa bem legal, que são os limites, e ver o comportamento da função, e como que o MATLAB pode retornar pra gente esses valores. Então, tá aqui a ideia. A gente vai plotar essas duas linhas. Uma delas o MATLAB já plota por padrão pra gente, e vai ser bem fácil, bem rápido esse vídeo, e só tem que tomar uns cuidados e ver como que comporta o limite, como que a gente tem que escrever em MATLAB, mas depois que a gente faz isso, tudo se torna super fácil e é muito legal que você consegue ver tudo que você aprendeu em cálculo aplicado e fica mais fácil o seu entendimento das disciplinas. Então é isso, vamos para o MATLAB. Bom, gente, se a gente quer trabalhar com umas funções contínuas, então equações diferenciais, funções e coisas afins, a gente pode usar o simbólico no MATLAB. E olha que bacana, na hora que a gente executar isso, ele retorna pra gente x. Então o x ele se torna uma variável simbólica. Então ele vira uma variável, né? Aí eu posso escrever uma função x mais 2 dividido por x quadrado menos 4, por exemplo. E o MATLAB vai retornar pra gente como uma função normal. Então isso facilita muito nossa vida. E aqui eu vou plotar ela, pra vocês darem uma olhada. E beleza, tá aqui a nossa função. E uma coisa interessante é que o MATLAB ele já identifica a função e já sabe onde pode ter algum problema. Onde que ela tem um comportamento estranho, onde que geralmente pode dar algum pau, né? Vamos dizer assim. E aqui tá nesse valor quando x tende a 2. Porque isso aqui fica muito pequeno e explode para o infinito. Então, é isso que a função acontece. E é isso que a gente vai analisar. Então, a gente vai fazer o limite quando x tende a 2. Então, eu posso usar a função... eu vou definir lim como limite de f de x de a. Então, uma coisa curiosa é que se eu não pôr nada nessa função, ele por padrão vai usar como zero. Então, eu tô pondo x igual a zero. Se eu pôr x igual a zero, isso aqui vira 2 por menos 4. Então, isso aqui fica menos 1 por 2. Então, se eu pôr o segundo parâmetro a, aí ele vai tender ao valor a que a gente definiu aqui. Então, se eu pôr esse limite, o que isso aqui deu pra gente? Não numérico. Por quê? Isso daqui tende ao infinito e a gente não sabe de fato o que está acontecendo. Então aqui eu vou simplesmente plotar pra gente ter uma noção da linha. Beleza, então aqui eu plotei o limite de quando x tende a zero, pra gente ver que essa função ela tende a zero quando x vai ficando muito grande. Então beleza, era essa que é a ideia. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para uma função em 3 dimensões. Então eu vou definir x e y como simbólico. Na verdade não preciso pôr uma vírgula. Então ok, e agora eu vou fazer a nossa função. Então vou fazer, sei lá, tangente de x mais cosseno de y. Essa é a nossa função. Agora eu vou ensinar como que a gente pode fazer os limites. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. Quando a gente trabalha com funções de mais variáveis, a gente precisa definir mais coisas. Então deixa eu plotar aqui. Ok, essa é a nossa função. A gente já, acho que eu mostrei para ela em uma aula anterior. Mas a gente precisa pôr mais condições. Então, por exemplo, se eu pôr aqui o limite de f de x indo para a, olha o que ele vai acontecer pra gente. Ele deu ele deu infinito. Mas por que ele deu infinito? Porque a gente precisa especificar qual variável a gente quer que vai para menos π. Então, por exemplo, aqui no caso, ele por padrão está colocando a variável da tangente. Então, só que a gente quer, na verdade, que só o cosseno tende a isso. Só a variável y tende a esse limite. A gente precisa colocar um y aqui no final. Aí, na hora que eu colocar isso aqui... Deixa eu ver... Tá. Na verdade, é o contrário. Eu preciso pôr y aqui e o a aqui. Então, na hora que eu fizer isso, ele retorna a tangente de x. Então, ele esqueceu isso aqui porque o limite... Quando o y tende a menos π por 2, essa função só vira tangente.
Então, essa que é a ideia. Quando a gente tem mais variáveis, a gente precisa definir qual variável que a gente quer que ele calcule o limite e o valor. E se eu não colocar nenhum valor aqui, ele provavelmente vai calcular o limite quando indo a zero. Então, vamos dar uma olhada para ver se é verdade isso. Se eu pôr o limite aqui. Ele calculou quando isso aqui indo para zero. E isso é uma coisa interessante, né? Ele retorna pra gente uma coisa simbólica. Ele retorna pra gente o cálculo. Ele não vai retornar pra gente um valor. Então, isso que é legal. E aqui no caso, ele tá trabalhando só com a variável x, né? Então, isso precisa tomar cuidado novamente. Porque ele simplesmente colocou o y aqui. Então, se eu pôr sem nada... Vamos dar uma olhada. Aí, sem nada, ele foi pra cosseno de y. Então, precisa tomar muito cuidado e ver certinho como que se comporta as funções implementadas no MATLAB. Então, ok. Agora, a gente vai fazer uma outra coisa muito interessante, que é ver se esse limite tá vindo tanto da esquerda ou da direita. Então, aqui a gente tem a nossa função tangente de x. Beleza, função conhecida, a gente sabe onde que ela pode dar problema. E a gente vai calcular o limite dela. Calculei o limite dela, deu zero. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o limite quando x tende a, por exemplo, π por 3. Então, limite de f de x quando x tende a. Só para mostrar uma coisa para vocês. Olha aqui. O MATLAB, quando a gente trabalha com as funções simbólicas, ele não retorna pra gente o valor numérico. Porque o valor numérico é uma aproximação. Ele retorna pra gente o que a gente faria se a gente calculasse na mão no cálculo. Então, no cálculo, quando a tangente é π por 3, a gente vai ter a raiz de 3. Então, essa que é a ideia. Vou mostrar mais pra frente como que a gente pode mudar isso, mas basicamente, se eu escrever o VPA de lin2a, ele retorna um valor numérico pra gente. E a gente vai trabalhar com esse valor VPA na parte de integrais, então fiquem tranquilos. Mas essa que é a ideia. E agora uma coisa super interessante, que é o que acontece... Deixa eu só plotar aqui, a gente vê aqui. O que acontece quando vem da direita ou da esquerda? Então é o seguinte, a gente tem o nosso ponto π por 2. Só que se a gente faz o limite vindo da esquerda, ele vai explodir para mais infinito. E se a gente fizer o limite vindo da direita, ele explode para menos infinito. Então a gente pode escrever isso no MATLAB. Então, limite de f de x quando x tende a π por 2. Se eu escrever left aqui, ele vai retornar pra gente o que acontece nesse caso. Então eu vou só copiar e vou escrever agora pra direita, que é right. Então vamos dar uma olhada. Se eu validar aqui, ele deu infinito. Então se ele vir da esquerda, ele vai dar mais infinito. E se ele vir da direita, menos infinito. Então eu acho que talvez eu tenha falado errado. Eu tenha invertido na hora que eu fui explicar, mas tudo bem. Mas essa que é a ideia, gente. Então tome muito cuidado com isso. Mas isso é muito importante, porque agora vocês podem ver o que acontece com as funções que vocês estudaram no cálculo. Então, se você tem uma função muito complexa, e vai ficar mais claro isso quando a gente for derivar ou integrar, e vocês podem usar o MATLAB como uma ferramenta muito boa para calcular essas funções. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.